Florestan Fernandes foi um político, sociólogo e ensaísta brasileiro, considerado fundador da sociologia crítica no Brasil. Foi deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Florestan Fernandes nasceu em São Paulo no dia 22 de julho de 1920. De origem humilde, teve dificuldades em seus estudos iniciais. Filho de mãe solteira que exercia o ofício de empregada doméstica na capital paulista, foi criado por sua madrinha Ermita Breser de Lima. Florestan trabalhou desde criança como auxiliar em uma barbearia e depois como engraxate. Desde muito cedo demonstrou grande interesse pelos estudos. Em 1941, ingressou na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, concluindo o curso de Ciências Sociais. Em 1945, trabalhou como assistente do professor Fernando de Azevedo na cadeira de Sociologia 2. Na Escola Livre de Sociologia e Política, com a dissertação A Organização Social dos Tupinambá, 1949, obteve o título de mestre. Em 1951, defendeu na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP a tese do doutoramento A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá, posteriormente consagrado como clássico da etnologia brasileira. Em 1964, foi afastado das atividades acadêmicas quando foi perseguido pela ditadura militar brasileira. Nesse mesmo ano, escreveu A Integração do Negro na Sociedade de Classes, com relação ao processo de independência da América Latina com os Estados Unidos. Escreveu o livro Capitalismo Dependente e Classes Sociais na América Latina, em 1973. Outro livro importante foi A Revolução Burguesa no Brasil, em 1975, que abordava questões sobre a resistência que a classe dominante brasileira tinha às mudanças sociais. Florestan Fernandes é considerado o fundador da sociologia crítica no Brasil. Destacou-se pelas principais Florestan Fernandes é considerado o fundador da sociologia crítica no Brasil. Destacou-se pela militância no Partido Trabalhista, no qual se elegeu deputado federal em 1986. A obra deixada por Florestan é ampla e variada, abrigando estudos sobre diversos temas. No entanto, seu constante esforço para entender a sociedade brasileira como um todo, sua formação marcada por conflitos, seu desenvolvimento único e suas perspectivas futuras, foi caracterizado por uma perspectiva única que questionava não só a forma de ser da realidade social, como o pensamento sociólogo em si. É por esse motivo que Florestan é considerado fundador da sociologia crítica brasileira. O diálogo com a sociedade, com a sociologia clássica e moderna, e principalmente com o pensamento marxista, é um tema central nos escritos de Florestan, que procurou revisar as principais correntes do tema central nos escritos. O diálogo com a sociologia clássica e moderna, e principalmente com o pensamento marxista, é um tema central nos escritos de Florestan, que procurou revisar as principais correntes do passado e do presente, buscando o que existia de mais crítico em cada uma. As necessidades de interpretar uma sociedade como a brasileira, complexa e marcada por grandes desigualdades, levantavam muitos questionamentos. A sociologia como um todo. Florestan Fernandes faleceu em São Paulo no dia 10 de agosto de 1995, vítima de problemas de fígado depois de um transplante mal sucedido. Florestan era um homem de ação, comprometido a compreender e colaborar com os desafios colocados pela época e pelo local onde vivia, um país periférico vivendo o pleno ápice de seu processo de urbanização. Para ele, o intelectual não deveria se esconder por trás das máscaras da neutralidade científica, uma vez que os movimentos e acontecimentos ao seu redor são grandes fontes que nutrem o pensamento crítico. A transformação social e as possibilidades revolucionárias de um dado tempo é também um tema recorrente na sociologia de Florestan.
Sobre esse ponto em específico, destacamos os livros A Sociedade numa Era de Revolução Social, A Revolução Burguesa no Brasil e Da Guerrilha ao Socialismo, a Revolução Cubana. Outra fonte importante de Florestan foi o legado deixado por pensadores brasileiros que buscam interpretar o país, elevando a primeiro plano a luta de setores populares nacionais. Para Florestan, era preciso compreender o país a partir da perspectiva do grupo e classes que formavam a maioria do povo. Por isso, durante alguns anos, dedicou a estudar a centralidade da presença dos negros na sociedade brasileira, sua trajetória de povo escravizado a trabalhar marginalizado. Por isso, durante alguns anos, dedicou-se a estudar a centralidade da presença dos negros na sociedade brasileira, sua trajetória de povo escravizado a trabalhar marginalizado. Sobre as lutas que marcaram o Brasil, desde a resistência ao colonialismo à conquista de direitos sociais, Força Pública, a organização sociais dos Tupinambás, a integração do negro na sociedade de classes, o negro no mundo dos brancos e mudanças sociais no Brasil. Ou seja, o sociólogo sempre tem que fazer análise e síntese baseado na sua conjuntura, contribuindo para o pensamento crítico sobre a sociedade evoluir cada vez mais. Por esse motivo, o cientista social tem sempre que estar atento às mudanças, segundo Florestan, seja elas culturais ou econômicas. Uma frase que Florestan disse foi: o cientista social reproduz a imagem da sociedade em que vive. Por isso ele fala que a pesquisa de campo incentiva muito o trabalho de um pesquisador social. A sociologia brasileira deve muito a Florestan Fernandes, pois ela só tem o seu método investigativo devido à introdução crítica de Florestan, porque para ele, outra frase que ele disse, pesquisador social pode ver muito e identificar pouco, e tendo ideias rígidas acaba vendo os fatos que confirmam as suas concepções. Ou seja, um pensador, ele vê aquilo, segundo Florestan, aquilo que ele acredita, mas com a pesquisa de campo ele pode mudar de ideia e refletir mais sobre a sociedade em si e no geral, como na população, e tomar de atitudes culturais e econômicas. Observando a sociologia brasileira, ele compreendeu que era necessário tirar o homem do obscurantismo, da ignorância, e jogar as luzes naqueles que sempre estavam sem a concepção concreta da sociedade, sufocados pelo poder dominante, e isso é um incentivo dele ter convivido com o regime militar, e pelo sistema tecnológico opressor que comanda o mundo, que na época estava tendo uma grande revolução tecnológica, como ainda atualmente. Para realizar essa tarefa de um pensador sociólogo, dizia que era necessário um espírito íntegro, imaginativo e criador. Alguém capaz de, além de compreender que a sociologia não pode medrar a ciência repelida como forma de explicação das coisas. Ele acreditava que a sociologia ela servia para explicação do homem e da vida, e o homem na sociedade em si. E ele acreditava que um homem que não tinha uma ideia concreta sobre a sociedade era um homem que ainda não tinha se dedicado ao estudo ou à pesquisa de campo, ou até mesmo a convivência social com outras pessoas. Eu irei comentar sobre a carreira de Florestan Fernandes. Desde sua infância, Florestan enfrentou a maioria dos caminhos dos brasileiros. Teve que trabalhar e estudar. E então, em 1941, aos seus 21 anos de idade, ingressou na Universidade de São Paulo, a USP, como um aluno de Ciências Sociais. Ao iniciar sua graduação,
sentiu muita dificuldade por causa do nível acadêmico, devido a ter ingressado num ensino público muito precário. Porém, ao decorrer da sua graduação, percebeu que a universidade também tinha sua precariedade, pois ela não tinha investimento em pesquisa e nem em extensão, e também os professores não tinham incentivo na educação do aluno, o que desmotivava muito ao aluno a querer conhecer sobre a sua área ingressado. Ele enfrentou tudo isso, superou dificuldades, e quando terminou a sua graduação, seu trabalho já tinha se tornado original, tanto que foi convidado a atuar como professor assistente na cadeira de Sociologia da USP. Mais tarde, ele passou de assistente para titular, porém, teve que abandonar o cargo por causa do A15 no regime militar, que abriu todo um processo de perseguição a qualquer pessoa que trabalhasse com pensamento crítico sobre a sociedade em si, e não somente isso, na população e no poder político. Florestan estava no auge da carreira intelectual nessa época. Apesar da ditadura, seu trabalho continuou a avançar, devido à experiência adquirida, a toda a motivação do militarismo. E com isso, ele teve um debate sobre a ação e a prática, juntamente com as correntes dos pensadores do passado e do contemporâneo, que lhe serviram para elaborar formas de pensamentos. Florestan defendia que para um crescimento educacional mais avançado, sociólogos teriam que sair mais das universidades e partir para a pesquisa de campo, buscando compreender a realidade social e as experiências concretas. Isso proporcionaria um grau de conhecimento mais amplo, tornando fortes as bases sociais tanto no âmbito intelectual, econômico e tecnológico, fortalecendo as universidades, instituições e a educação do nosso país em geral. Para Florestan, o pensamento é uma contribuição teórica permeada por uma reflexão crítica. Seguindo mais a sua carreira, Florestan alertava que o sociólogo não pode fugir da realidade, dos fatos concretos, e tem como obrigação perante a sociedade expandir o trabalho científico com alta qualidade, seja para trabalhar em pesquisa ou ocupações de teor técnico. E isso são apenas algumas coisas de Florestan. Florestan, logo após sua carreira, foi assistente catedrático, livre docente e professor titular na cadeira de Sociologia. Ele estava substituindo o professor francês Roger Baptiste. Isso eu estou reforçando ainda mais informação antes do A15 na USP. E isso ocorreu em 1964. Ele também tinha uma tese chamada A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Como o título da obra permite escrever, o período caracteriza o estudo na interseção da sociedade nacional do negro na civilização moderna, em um programa de pesquisa voltado para o desenvolvimento da sociologia brasileira. Ou seja, Florestan ele foi um dos maiores sociólogos que incentivou também incentivou a sociologia, o estudo da sociologia no Brasil. Ele que propôs métodos, modos, jeitos e intermeios de como a sociedade se comporta perante cada determinada ação, e com isso ele trouxe mais pessoas para o estudo da sociologia e foi intercalando cada vez mais, e com ele surgiu vários grandes pensadores e estudiosos depois dele. Como eu havia dito, na ditadura militar, ele se aposentou, obrigatoriamente em 1969.
1999. E a partir de 1978, foi professor na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Não é difícil. E em 1975 veio a público a obra A Revolução Burguesa no Brasil, que renova radicalmente concepções tradicionais que na época se tinha, e contemporâneas da burguesia e do desenvolvimento do capitalismo do Brasil, em uma análise tecida com diferentes perspectivas teóricas na sociologia, o que faz dialogar problemas formulados pelo Max Weber com interpretações alinhadas à dialética marxista. No ano de 1979, retornou à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, agora reformada, logo após o regime militar, para um curso de férias, quando ele havia voltado, para um curso de férias sobre a experiência social em Cuba. Em sua análise sobre o socialismo, apropriou-se de variadas perspectivas do marxismo clássico e moderno, forjando uma concepção teórica prática que se diferencia há só um tempo do dogmatismo teórico e da prática das concepções de esquerda. Em 1986 foi eleito deputado constituinte pelo Partido dos Trabalhadores, tendo atuação destacada em discussões nos debates sobre a educação pública e gratuita. E isso vai retomando a época que ele tinha 21 anos e ele acreditava que o sistema educacional ainda estava muito precário. Em 1990, ele foi reeleito pela Câmara, tendo colaborado com a Folha de São Paulo. A década de 1940 passou, em junho de 1999, a ter uma coluna semanal nesse jornal. E lá ele conseguia mostrar o seu pensamento, incentivar as pessoas a ter um ensino sobre isso. E com isso ampliando ainda mais a área. Em 1995, Florestan, com graves problemas no fígado, ele submeteu a um transplante de fígado mal sucedido no Hospital das Clínicas de São Paulo. Porém, morreu de problemas na diálise devido à falha humana. Bem, essa foi toda a carreira de Florestan. Nós podemos ver, né, que ele foi um incentivador, um pensador incentivador na sociologia brasileira, atuando não somente no Brasil, no pensamento brasileiro, mas também em outras áreas, mas sua principal fonte foi aqui no Brasil. E foi estudioso também na época da colonização brasileira, dos negros. Foi um pensador que inovou com várias teorias, debateu com várias teorias que já existiam, mostrando um novo modo de pensar sobre a sociedade. Bom, essa foi a carreira. Tchau. E falar sobre o legado de Florestan Fernandes. O nome de Florestan está obrigatoriamente associado à pesquisa sociológica no Brasil e na América Latina. Sociólogo e professor universitário com mais de 50 obras publicadas, ele transformou o pensamento social no país e estabeleceu um novo estilo de investigação sociológica, marcado pelo rigor analítico e crítico, e um novo padrão de atuação intelectual. O ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que foi orientado pelos trabalhos acadêmicos de Florestan, estabeleceu com ele uma forte relação afetiva, mantida até a morte do sociólogo. Outro legado é a biblioteca da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, que recebeu o nome de Biblioteca Florestan Fernandes. Vale a pena destacar também as principais obras. Florestan começou a escrever no final dos anos 40 e ao longo de sua vida publicou mais de 50 artigos e centenas de artigos e mais de 50 livros.
Suas principais obras foram a Organização Social dos Tupinambá de 1949, a Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá de 1952, a Etnologia e Sociologia no Brasil de 1958, resenhas e questionamentos sobre a produção de ciências sociais no Brasil até os anos 50, Fundamentos Empíricos da Explicação Sociológica de 1959, Mudança Social no Brasil de 1960. Nesta obra, Florestan faz um panorama de seu trabalho e retrata o Brasil. Folclore e a Mudança Social na Cidade de São Paulo, de 1961. Esta obra reúne trabalhos e pesquisas realizados no ano que Florestan foi aluno de Roger Batiste na USP, dedicados a várias manifestações sociais de cultura popular entre crianças da cidade de São Paulo. A integração do negro na sociedade de classe de 1964, o estudo das relações raciais no Brasil, a sociedade e o subdesenvolvimento, de 1968, o capitalismo dependente e as relações sociais na América Latina, a investigação etnológica no Brasil e outros ensaios, reedição em volume de artigos anteriormente publicados em revistas científicas, dedicado à produção recente da antropologia brasileira. A Revolução Burguesa no Brasil, um ensaio na interpretação sociológica, da guerrilha ao socialismo, a Revolução Cubana de 1979, o que é a Revolução de 1981 e o Poder e o Contrapoder de 1981.